Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes com o eclético Antônio Carmo. Seja bem-vindo nesta quinta-feira de muita chuva, Antônio Carmo. Bom dia. Chove bastante. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Um bom dia especial a todos os amigos que nos acompanham, nos ouvem e nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro, sequência da quinta rodada nesta quarta-feira à noite. E a surpreendente vitória do Coritiba em plena Neoquímica Arena, 2-0 no Corinthians, para a tristeza do Breno, que nos acompanha toda manhã na região do Urbanova, em São José dos Campos, e da massa corintiana que está cabisbaixa. O Elcio Costa hoje não manda nem figurinha de manhã, porque o Corinthians perdeu em casa, 2-0 para o Coritiba, pontos difíceis de serem recuperados. O Mengão fez a parte dele, 2-0 no Leonardo Jardim contra o seu ex-clube, o Cruzeiro do Tite, que não vai de jeito nenhum. Bahia e Vitória ficaram no 1-1. Olha o William José aí. E o Atlético Mineiro ganhou do Inter de Porto Alegre 1-0, gol no comecinho. Esse Inter de Porto Alegre também que coloque as barbas de molho, viu, Antônio Carmo? E os jogos de ontem? Pois é, começando justamente por Atlético e Inter, o jogo que abriu a rodada, gol aos 2 minutos de jogo do Cuellar, e ficou nisso, 1-0, a primeira vitória de Eduardo Domingues, o novo técnico do Atlético Mineiro, ganhando pela primeira vez, comandando o Galo, né? O Inter jogou melhor, teve mais chance, posse de bola, mas perdeu, e não vai bem, né? O Internacional está na zona de rebaixamento, não ganhou no campeonato ainda, em 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas, não está boa a vida do Paulo Pesolano lá pelos lados do Internacional. 2 times de muita tradição, de muita história, o Inter que não ganha um campeonato brasileiro desde 1979, foi o único campeão brasileiro invicto na história do campeonato, time do Paulo Roberto Falcão e companhia, né? Como a gente naquele ano lá. Ganhou tão bem ganhado, Antônio Carlos, que nunca mais ganhou, né? Nunca mais. E nunca mais ninguém, convenhou, vai ser campeão invicto no Campeonato Brasileiro, né? Teve lá a Taça Brasil, colocado como Campeonato Brasileiro, mas não, 4, 6, 8, 10 jogos, né? O Inter fez, acho que 20 jogos, naquele ano de 79, que foi o campeonato que teve 90 e tantos clubes, só teve Palmeiras e Guarani representando o futebol paulista, confusão de calendário, e o Inter acabou sendo o campeão brasileiro invicto naquela temporada, bateu o Palmeiras do Tele Santana na semifinal e o Vasco da Gama na grande decisão. Pois bem, o Inter está desde 79, então está precisando buscar um título brasileiro aí. E não parece que vai ser esse ano, não. O ano passado escapou do rebaixamento na última rodada, né? Roger Machado Sim. Deixou o time pendurado lá, veio o Abel Ferreira, o Abel Braga, e conseguiu, num milagre lá, salvar o Inter do rebaixamento. Sei não esse ano. E o Atlético que está sempre aí querendo chegar um pouco mais distante, mas não está mostrando uma força tão grande, não. O Bavi foi interessante, né? 2 minutos de jogo, o goleiro do Vitória lá, o Lucas Arcanjo, vai driblar o atacante na entrada dentro da área, perde a bola, tropeça, faz pênalti. O William José bate o pênalti, o goleiro defende. Na volta, vem o jogador do Bahia, faz o gol. Aquela festa toda, beleza. Aquele que tá na pré-lista. É o Juba. Como é que é? Luciano Juba, é isso? Leonardo Juba. Luciano Juba. Tá na pré-lista do Ancelotti. Tá vendo como é que nós estamos mal de lateral esquerdo. E aí ele faz o gol. Festa, comemoração, foguete. Ele invadiu a área. Fazia tempo que eu não vi um pênalti ser cancelado, Nicolini, porque... o jogador invadiu, invasão. Bom, aí não fez o gol. Aí no finalzinho do primeiro tempo, o time do Jair Vitória vai lá, faz 1-0, vai virar o primeiro tempo na frente, também não vai, o Bahia empate, fica no 1-1, segundo tempo parou. O Flamengo também, comecinho de jogo, já fez 1-0, o Pedro tomou conta do jogo, né? E o Leonardo Jardim ganhou do seu ex-clube 2-0, o Cruzeiro não ganha no campeonato também, Nicolini. Assim como o Internacional, 2 empates e 3 derrotas, ganhou o Campeonato Mineiro domingo, mas perdeu lá na luta livre, e agora
está tentando arrumar a casa também, não sei não, nesse Campeonato Brasileiro. E a grande surpresa, o resultado que chamou a atenção, zebra. Quem apostou aí no Coritiba tem grande chance de ganhar sozinho o prêmio da loteria essa semana. 2-0 para o Coritiba, com destaque para Josué, né? Camisa 10, o português do Coritiba. Canhotinho, bate na bola como poucos. 2 passes dele, 2 gols, 2-0 Coritiba, né? O Dorival Júnior não ficou no banco, tinha sido expulso na última partida do Corinthians. Filho dele lá, o Lucas Silvestre, que ficou, e falou, olha, jogando, todo mundo foi mal, inclusive nós, da comissão técnica, ele tem razão. O Corinthians jogou nada, foi dominado pelo Coritiba, 2-0. Com todo mundo, hein? Memphis Depay, não sei só o não quê, está o Yuri Alberto, né? machucado. Estreou o Lenger, é isso? Aquele Gessé Lenger. O Corinthians contratou um inglês aí, Nicolinho, de lastro, viu? Jogou em belos times da Inglaterra, acho que estava no futebol chinês, né? Chegou, jogou, estreou também aquele marroquino, né? Zacaria, sei lá o nome. O Corinthians está trazendo gente do mundo inteiro. E não deu certo, não. As estreias foram frustradas pelo mau futebol do time de uma maneira geral, e o Coritiba, com méritos, ganhou por 2-0. O Corinthians não perdeu do Coritiba desde 2011, 2012, é uma sequência longa de jogos e de anos. Fazia Desde o tempo que eu era magrinho e cabeludo, faz tempo. Faz tempo, muito tempo. E aí o Coritiba ganhou 2-0. Resultado muito surpreendente. Coritiba, que já havia vencido o Cruzeiro no Mineirão, né? E consegue a sua segunda vitória no campeonato, pula ali para o 5º lugar na competição. O Corinthians para na 8ª vaga neste momento. Foi um resultado realmente bastante surpreendente. Hoje tem Mangueirão, Remo e Fluminense, São Januário, Vasco e Palmeiras, Canindé, Antônio Carmo. São Paulo está trocando o gramado do Morumbis, São Paulo e Chapecoense no Canindé. Grêmio e Red Bull na Arena do Grêmio. Fecha a rodada o jogo Atlético Paranaense. Botafogo ficou para o fim do mês, já que o Botafogo já rodou e já dançou essa semana, Antônio Carmo. Podia até jogar hoje já de novo para tentar recuperar. Logicamente que não dá, o jogo passou para o final do mês, por conta desse jogo do Botafogo na pré-Libertadores, né? Vamos lá, com mais 4 jogos hoje aí. O Clube do Remo agora vai estrear também o seu novo técnico, o Fluminense, que vem da derrota no campeonato carioca nos pênaltis para o Flamengo, Vasco e Palmeiras. Tem também exemplo aí de Coritiba e Corinthians, um longo tabu, desde 2015, né? O Palmeiras não perde para o Vasco, praticamente só ganha, nem empatar nesse período todo, ganha. O Vasco precisa da vitória. Atração em São Januário hoje é a estreia de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que está de volta ao time do Vasco, ao Rio de Janeiro. Teremos o Vasco boa é o coletiva pós-jogo. Esse é bom. Esse sempre traz os holofotes para cima dele, porque ele fala coisas interessantes. O Vasco é o lanterna do campeonato. Ele tem 1 ponto, Cruzeiro tem 2, Inter tem 2, Remo tem 3, mas é o Vascão que segura a lanterna lá. E hoje vai ter que jogar. O Palmeiras vai bem desfalcado, acho que 3 ou 4 jogadores ficam fora. O Palmeiras parece que não vai ter mais o Murilo na temporada. Hoje. Precisa ganhar. Estreia de técnico, né? O Palmeiras acho que não terá mais o zagueiro Murilo na temporada, se contundiu feio no domingo lá, depois do sei lá o que aconteceu. Vitor Roque não joga. Que triste, bom jogador, mas tinha feito uma boa dupla com o Gomes ali, o Gomes que andou pipocando aí ano passado, coisa o Murilo, assim, andou numa fase ruim, aí esse Murilo acertou com ele. Ele já está lá há 3 anos, mas estava mal também no começo do ano, ele se arrumou agora, ele chegou a perder a titularidade para o Bruno Fux, que hoje volta. E o Palmeiras só tem os 2 zagueiros, né? Porque o outro é o garoto lá que está jogando pelo time sub-20, voltou para disputar um torneio aí, e o Palmeiras hoje vai com 2 zagueiros, só precisa contratar zagueiro. Isso é uma necessidade aí urgente, principalmente se confirmada essa informação de que o Murilo está vetado para o resto da temporada. Tem que ver o que vai acontecer. Fácil e necessária a contratação de zagueiros. E vai pegar o Vasco aí, Palmeiras animadíssimo com o título paulista, tentando manter esse tabu. Vamos ver agora, é um novo momento, né? Acabou o campeonato estadual, vamos ver como é que Palmeiras, o Vasco, que está um bom tempo sem jogar, fazem aí. E o São Paulo vai estrear o Roger Machado lá no Canindé, contra a Chapecoense.
Chapecoense que faz um campeonato regular, o São Paulo que é vice-líder da competição. Roger é muito questionado, hein, pela torcida do São Paulo, eles não queriam o Roger, não, por isso que o São Paulo anunciou antes de falar, talvez venha o Roger. Lembra no Corinthians? O Corinthians queria contratá-lo, aí houve uma avalanche de críticas lá da torcida corintiana e ele ficou fora. E no São Paulo seria assim também. Ele não foi bem recebido, não. A torcida acha que ele faz um trabalho fraco e que não é técnico que vai mudar a vida do São Paulo, né? Então, vamos ver hoje aí um jogo bom, né, para estrear contra o Chapecoense. Melhor do que estrear contra o Flamengo, apesar que o São Paulo ganhou do Flamengo logo na abertura do campeonato. E Grêmio e Red Bull Bragantino, mais um jogo aí para fechar a rodada. Muito bom, Antônio Carmo, é a quinta do Campeonato Brasileiro. Olha, a Champions League ontem, o Paris Saint-Germain encaminhou a classificação, fez 5-2 no Chelsea, o Real Madrid também atropelou o City, 3-0, meu querido Antônio Carmo. E o Bodo Glimt, o Bodo Glimt tá voando, Antônio Carmo. Se eu tivesse 2,50, eu apostava no Bodo Glimt campeão da Liga dos Campeões esse ano. Não é possível. Tá dando tudo certo. Ontem ficou 3-0 no Sporting. A torcida tá comemorando até agora. E vou falar pro seu apartamento do rapaz ficar de frente pro campo. Lá já vai valer uma fortuna na próxima rodada. Eu acho que o Bodo Glimt não perde a vaga nas quartas. Jogo da volta no José Alvalade, em Lisboa. E o Leverkusen empatou com o Arsenal 1-1, tudo aberto para o jogo na Inglaterra semana que vem, cara. A Arsenal salvou a pele dos ingleses ontem, né? Porque o Chelsea e o Manchester City, ó, como diria Geraldo Bretas, junto com Walter Abrão na antiga TV Tupi, jogou uma bolinha desse tamanho, Walter, não vai para lugar nenhum, né? Coisa horrorosa. E olha que foi, os 3 gols do Real Madrid do Valverde. Quem é o Valverde? É o volantão uruguaio, Nicolino, volante, 3 gols fazendo o volante da seleção uruguaia, bom jogador, mas imagina um volante assim, fazendo 3 gols. Se o Vini Júnior não faz, se o Rodrigo tá machucado, põe em mim, como diria Paulo Roberto de Paula. Põe em mim. O MAP não jogou, tá machucado, né? E ele foi lá e sapecou no primeiro tempo, 3-0. Corre risco da Copa o MAP, hein? Tão lá quietinho, passando a aguinha milagrosa, erva santa, com freio, uma coisa tá feia lá também, viu? Os 3 maiores nomes, né? Ele, Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi parece que tá bom, jogando tranquilamente lá nos Estados Unidos. O Cristiano Ronaldo também com problemas, né? Foi se tratar lá em Madrid, com os seus médicos particulares, saiu lá da Arábia. O MAP não sabia que estava com essa situação. E aqui no Brasil, né, o único diferenciado do Neymar, a gente não sabe também o que vai acontecer. E o Vini Júnior ainda perdeu um pênalti no segundo tempo, Nicolino. Sofreu a penalidade máxima lá do Donnarumma e bateu o pênalti, sabe, igual joga goiaba do pé. E aí o goleiro pegou e ficou nos 3-0, mas classificado, né? Pênalti de René. O City muito... De René, da Portuguesa. Muito criticado o City do Guardiola, e Real Madrid e City tem se enfrentado todo ano, o Real Madrid tem levado vantagem e praticamente já garantiu a classificação, assim como o PSG contra o Chelsea. O jogo estava equilibrado, até os 30 do segundo tempo, estava 2-2, o PSG fez 1-0, o outro empatou, tal, 2-2, aí o PSG foi lá e tinha 5-2, né, devolvendo, dando um presente de grego para o Chelsea, que houvera vencido o PSG 3-0 na final do primeiro Mundial de Clubes, e aí o PSG também já tem a classificação muito encaminhada, o Chelsea vai ter que fazer milagre, assim como o City, tirar 3 gols de diferença. O Sporting também, o Bodo Glimt, sensacional. Falavam desse torcedor brasileiro, né, que arrumou um apartamento atrás do gol, do escanteio, fica lá no estádio mesmo, e ele assiste o jogo de lá com os amigos, e é paraense, né, torcedor do Paysandu e torcedor agora do Bodo Glimt também. Está feliz da vida. Cidade pequenininha, uma cidade de pescadores ao norte da Noruega, e o Bodo Glimt vai escrevendo a sua história, né, fazendo registrado aí, colocando o registro do seu nome na história espetacular da Champions League. E o Arsenal ainda conseguiu empatar com o Leverkusen, vai resolver tudo em casa. Daqui 2 semanas a gente acompanha. Isso aí, jogo bom, jogo da volta, jogo equilibrado. Vamos ficar
de olho, meu querido Antônio Carmo, o eclético. Olha, avisa o povo lá do Indian Wells que o Djokovic já tá velhinho, quase mataram o homem ontem, velho. Ficou trocando bola com o inglês, dá uns 10 minutos, Antônio Carmo. Ficou de louco, como fez sempre, um ponto sensacional, ele é muito habilidoso, ele sabe bater na bola, é acima craque, da média, né? Mas o problema é físico, né? E aí, olha, quase morreu ontem, mas ganhou o jogo, viu, Antônio Carmo? Quase pedi uma máscara. Eu falei daqui 2 semanas, não, daqui 1 semana a definição já das oitavas de final aí da Champions League. Jogou contra o britânico, o Draper, acho que é John Draper, que venceu por 2-1 de virada, mas foi um lance espetacular com 26 trocas de bola e o público em pé aplaudiu o veterano Novak Djokovic, que quase pediu ambulância, quase chamou o SUS, traz o SUS aqui para me dar uma força aqui, para eu poder me recuperar. SAMU, SUS não, SAMU, bem, obrigado pela correção, SAMU, traz o SAMU aqui, né? E traga os paramédicos aí para tentar seguir adiante. Ele está jogando ainda, também teimoso, né, Nicolino? Me parece assim, desses 3 tenores do tênis aí, os 3, né, gigantes, ele, o Nadal e o Federer, quando viu que o joelhão já não estava essas coisas, parou. O Nadal também sentiu aqui, parou, mas o Djokovic insiste, está jogando e vai perdendo, não acredito que ganhe mais nada não, né, porque está difícil. A condição física também, ó. Ele joga contra jogadores 20 anos mais novos do que ele, é muita coisa, é muita diferença, e o tênis exige demais. O castiga demais para jogar de novo amanhã de manhã, Antônio. De novo, né? Se tivesse jogo, ele não estaria forte. Perdeu, parou, o Draper ganhou, segue adiante, e o Djokovic vai para o próximo torneio aí. Vamos ver Sinner e Alcaraz, que estão ainda na competição e são os favoritos para brigar pelo título lá em Indian Wells. Ela joga hoje, né? O Alcaraz joga hoje, o Sinner, como jogou contra o Fonseca anteontem, acho que não joga hoje, não, já tem o Sinner, sim, ele vai pegar o Thiem no jogo de hoje, e o Alcaraz vai jogar contra o Norrie também hoje, jogo das 11 da noite. Muito bom, Antônio Carmo. Amanhã a gente conta como foi aqui o Indian Wells. Vamos falar da nossa região, olha, o basquete tomou um chacoalho ontem. Nossa, coisa em casa, feia. Antônio Carmo. Tomou um vareio do Bauru, que parece que colocou o Mirim para jogar com o Bauru, Antônio Carmo. Tomou mais de 20 pontos no lombo, hein? Coisa feia. 9,671, 25 pontos. A vantagem bauruense, que só teve um equilíbrio no jogo no segundo período, que empatou 18-18. Mas no terceiro período o Bauru fez 31-18 e no último fez 20-11, sacramentou uma goleada, né? Em cima do São José, que cai, já foi o 7º colocado, agora cai para 9º lugar. O Bauru vem subindo na competição, melhorou, subiu para 7º lugar, onde também boa vitória do Brasília sobre o Fortaleza, já esperado 81-49. São José precisa realmente se recuperar aí na competição. Acho que o próximo jogo deve ser Franca agora, e ter que buscar uma recuperação para tentar melhorar, né? Melhorar a imagem depois dessa derrota ontem, que foi, olha, uma chacoalhada espetacular. Não dá para perder jogo assim, não. São José vai jogar contra o Pato, na verdade, né? Sai para jogar semana que vem, fora de casa, contra o Pato, depois contra o Rio Claro. Recebe Franca só no dia 1º de abril, porque Franca está jogando a Liga das Américas, né? Está jogando contra o time do Minas. O Flamengo também está no campeonato aí, que é importante. E o Franca tinha jogo, inclusive, ontem, contra o time de Minas, perdeu o jogo com um placar de NBA 110-101, a série está empatada em 1-1. Olha, muito bom, Antônio Carmo, muito bom, registro feito. E aí, novidades pelos lados da Águia? Vem reforço para o quadrangular ou vai com o que tem mesmo? Como é que você está vendo a movimentação da Série A2? São José joga sábado, torcedor, 7h15 da noite, estreia no quadrangular de segunda fase contra o Sertãozinho, fora de casa. E aí, Antônio? Então você precisa reforçar o seu ataque. Edinho, Tião Marinho e Nenê, a maior linha ofensiva da história do São José. Consultados disseram que não estão em condição de vir agora e tal. Obrigado, valeu, vamos ficar na torcida. Não, por enquanto não é um reforço não, Nicolino.
Tecnicamente não teria erro, é físico. Se jogar, tinha o Marinho dentro da área, lá, bola cruzada, ainda ele fazia uns 2 gols de cabeça por jogo, ainda, paradinho lá, né? E aí não, nada de contratação. Aliás, Nicolini, a Ferroviária anunciou um centroavante, alguém aí bem desconhecido, e a Votuporanguense anunciou um zagueiro, só, dos 8 até agora. Ninguém está se reforçando, porque falta, Nicolini, falta reforço. Matéria-prima? Você não pode pegar jogador do Campeonato Paulista. Aí busca lá no Campeonato Paranaense, no Campeonato Goiano, no Campeonato Gaúcho, um pouquinho lá no Mineiro, um pouquinho lá pelo Nordeste, mas não adianta também para nenhum dos 8 times, exclusivamente ou especificamente para o São José, trazer um jogador que venha, vou compor o elenco. Já tem 2 centroavantes, ele vem para ser o terceiro. É bobagem, você vai gastar dinheiro à toa, né? Aí tem que trazer seria o alguém, caso assim, tem 2 centroavantes, um tá machucado, o outro já não joga mais esse ano, tem uma lesão que ele não sabe se vai voltar, então você reforça no setor, um lateral. Contratação por necessidade, mas eu preciso repor aqui. Reforço. Mas compor ele, mas reforço mesmo, nada, tem ninguém anunciando não, vamos ver, acho que vamos seguir com o que tem aí mesmo, o São José principalmente. Não está falando nada de conseguir ninguém e vai apostar mesmo no elenco que está aí. Porque está difícil, viu, Nicolini? Até porque o São José especificamente, ele vai terminar, se você contratar um jogador agora, o campeonato do São José for para a final do campeonato, termina em 13 de maio, você vai dar um contrato de 2 meses para o jogador. Depois vai parar maio, junho e volta em julho para a Copa Paulista. O jogador que vem agora não vai ficar para a Copa Paulista parado, e até porque se vier um reforço bom, ele tem mercado por aí afora. E hoje os jogadores preferem times que vão para a Série D, times que vão para a Série C, fica mais difícil de contratar, né, nesse momento. É complicado, a gente está de olho, acompanhando também a Série A2. Amanhã a gente vai falar muito da rodada que acontece no final de semana. E o Irã, desiste ou não desiste? Quem que vai para o lugar do Irã na Copa se o Irã desistir, Antônio Carlos? Polêmica na FIFA. Vamos fazer uma seleção são manuelense europeia e nós vamos para lá. Se você pegar a parte política, tudo isso, Nicolini, um credo rádio, acabou, hein? Vai ser difícil realmente para o Irã. Já tem, lembrando, né, que o Irã fez um jogo, foi o Irã que fez jogo com os Estados Unidos na Copa de 98, na França, trocaram flores, aquela coisa toda, e foi um jogo legal. Mas agora tá difícil, lá alguém lá do Irã que sobrou lá tá falando que não vai, a Federação Iraniana também não se manifestou. O Iraque está pedindo um prazo, o Iraque vai jogar a repescagem agora no fim do mês, se define os outros, né, Nico? Tem 4 vagas, não é isso? Ainda aí para a Copa do Mundo, e tudo vai ser resolvido agora no fim do mês. Tem a Itália. E tem a data FIFA, Itália, né? Para as seleções que vão buscar a vaga ainda. O Iraque pediu adiamento, que está difícil, não tem voo, o aeroporto está fechado, e aí está difícil para sair. O Irã, que já tem vaga garantida, classificou-se com muita tranquilidade, né? Vamos ver o que o pessoal resolve aí, a política interferindo no futebol, o que realmente é lamentável. É lamentável. Amanhã a gente volta, Antônio Carlos, excelente quinta-feira para você, até lá. Muito obrigado, Claudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo, uma ótima quinta-feira, hein, gente? Até mais. Agora 8h40. Vamos saber como estão as condições das estradas